aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mihawski. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante recorrente na atualidade, né? Que é a escola sem partido. Ou a escola com partido. Bizarro isso, né? É bizarro. A começar eu vou falar do que aconteceu comigo quando eu estava na sexta série, em 1994 para ser mais exato. Ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Tetracampeão. Naquele ano, o senhor Fernando Henrique Cardoso, e entre outros candidatos, como por exemplo Brizola, Dr. Enéas e... Eu prometo ser um presidente que vai trabalhar para todos os brasileiros, porque o pobre não tem vez. É ele mesmo, o Lula. O que acontece? Eu não votava na época, eu tinha 13 anos. Em 1994 tinha 13 anos, porém, obviamente que minha irmã, meu padrasto, minha mãe votavam. E obviamente que eles não iam votar em Lula. Isso é óbvio que não iam votar em Lula jamais. Brizola também, essas porcariadas aí, jamais também iam votar. Mas enfim, eles conseguiram na época alguns mimos de campanha. Entre eles o broche do Fernando Henrique. O brochinho do Fernando Henrique aí. O que aconteceu? Eu coloquei o broche e fui pra escola, tranquilo, ninguém até se importou com isso. Tinha até outros alunos também lá com broche do Fernando Henrique, tinha uns com 12 do PDT lá, enfim. Aí o que aconteceu? Na hora que eu estava saindo da aula de educação artística, o professor, cujo nome não vou falar, obviamente, né? Que hoje em dia qualquer coisa é processo. Eu não vou falar o nome. Pegou, olhou com aquela cara de nojo, mas de nojo pro meu broche, e falou a seguinte frase que até hoje eu me lembro. Eu vou pedir pra direção da escola proibir esse tipo de propaganda política aí entre os alunos. Ele até poderia ter moral pra falar isso, se não fosse um detalhe. Eu tava com o broche do Fernando Henrique preso aqui. E ele tava com um broche do do PT aqui. Mas eu falei, mas o senhor também está usando um broche. O meu é só o partido, não é nome de candidato. Mas é a mesma coisa, e eu tinha 13 anos, meu Deus do céu. É a mesma coisa. Viu? Desde aquela época eu já comecei a pensar aí. Esses caras não gostam que pensem diferente deles. Desde aquela época. Passou 2 anos, eu tive aula de português com um professor que inclusive é falecido já. Como professor ele era excelente, não vou negar. Ele ensinava bem o uso da crase, o uso dos porquês, o mal com L, o mal com U, o bem, o bom e blá blá blá. Mas ele era petista. Roxo, por sinal. E o que acontecia? Naquela época nós fomos obrigados a ficar recolhendo informações, notícia de jornal, assistir o Jornal Nacional, entre outras coisas. Ele realmente mandava fazer aquilo, mas com o intuito de esquerdizar os alunos. Porque teve o massacre de Eldorado do Carajás, e daí ele ficou falando que aquilo era um absurdo, que não sei o que, porque tem que ter reforma agrária, que blá 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 blá, tentando fazer a cabeça dos alunos. Vai lá, vamos lá, vai lá, tentando. Só que tinha um gordo na época, com a ajuda inclusive do meu padrasto, eu levei algumas informações referentes ao caso em específico lá. Como por exemplo, se a invasão de terras, etc., você
não só de terra, mas a invasão da propriedade em si, caso, né, você não consiga dialogar, você pode ser inclusive obrigado a usar a força. Para isso você tem direito, inclusive, do seu patrimônio. Eu falando isso aí, nossa, ele ficava possesso comigo, cara. E tentava até me desmoralizar com o resto da galera lá. Sério? Não bastasse isso, a Rede Globo fez uma novela chamada O Rei do Gado. Essa novela aí tinha, obviamente, uns sem terras lá. Olha só o que acontecia. Olha como é bizarra a coisa. Na novela, os sem terras eram pacíficos, eles invadiam a terra, etc., mas eram pacíficos. Tanto é que não só os sem terras, tinha um senador honesto na história lá também da novela. Enfim, o mesmo professor disse que aquilo era um absurdo que não existe na vida real. Aí o que ele fez? Ele trouxe, não sei como, gente, um cara que acompanhava os assentamentos, os acampamentos de sem terra propriamente dito. E ele falou que não tem essa passividade não que acontece na novela. Não é de uma forma, não tem como ser pacífico, você tem que ter arma para se defender. Ele falou isso, gente, falou, eu ouvi ele falando isso, cara, que o professor de português levou lá na sala de aula. Pegou a oitava A e oitava B, uniu as duas turmas para trazer aquele palhaço lá para ficar falando merda lá pros alunos e ficou lá. Não, porque realmente sem terra são pessoas que sofrem, etc. Eles precisam se defender. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. E ficava lá. E ai de você, no caso o gordinho aqui, ai de você se for contra. Porque todo mundo, ai, porque o Júlio não sei o quê. Isso foi em 94 e 96 respectivamente, né? Mas não acabou por aí. 99, tive aula de história com a professora que eu não vou falar também, no Colégio Estadual do Paraná. Quem estudou comigo sabe que eu tô falando a real. Ela não falava nada de que prestava na sala de aula, só falava merda, porque o Lula é o salvador. Inclusive citou até Cuba, que Cuba é um país excelente para se morar, porque lá todo mundo podia ter curso superior e que não sei o que. De novo, ó, lá no Colégio Estadual do Paraná, isso em 1999. E no ano 2000? Ano 2000, nessa época eu já estava com 19 anos e estava prestes a acabar o ensino médio, também conhecido como educação geral. Na minha época era mais educação geral, como era conhecido o segundo grau, né? Estava prestes a acabar, né? Mas no último ano do Colégio Estadual do Paraná, né, eu tive novamente aula com uma professora de português totalmente esquerdista. Vivia levando música do Raul Seixas na sala, ao invés, por exemplo, de falar temas interessantes, inclusive para quem iria prestar vestibular naquele ano, sobre português ou mesmo literatura, que era o foco daquele período no caso, não. Preciso ser essa metamorfose ambulante. E aí levava, nada contra as músicas do Raul, não é isso. Só que levava isso, daí ficava criticando o sistema, né, porque o sistema capitalista é um fracasso, que não dá oportunidades iguais e que não sei o que. E também, naquele ano, inclusive, nós tivemos a eleição para prefeito em Curitiba, envolvendo o Cássio Taniguchi e o Vagnoni. Esses foram as principais figuras daquela eleição para prefeito lá. Obviamente que eu fiquei do lado do Cássio Taniguchi, que por sinal ele está fora da política devido a uns
problemas que ele enfrentou e com razão que ele foi condenado. Mas enfim, vamos voltar à história lá. Eu sempre fui contra o PT e graças aos próprios petistas, como por exemplo o professor de educação artística em 94, o professor de português em 96, a professora de história em 99 e essa professora de português aí, falando que os Estados Unidos poderiam até mesmo criar uma bomba atômica e queriam destruir o mundo, e iria destruir o mundo inteiro. Olha a pérola que a mulher me falava. Isso aí. Eu não me lembro assim, tipo, com exceção da faculdade, quando tive aula de economia, matemática financeira, entre outras matérias mais dinâmicas, no caso aí. Eu não me lembro de, fora do período da faculdade, algum professor chegava e falar para você, não, o capitalismo tá certo. Não. Eles sempre questionavam o capitalismo, que o socialismo deveria ser empregado, porque não sei o que. Isso na minha época, pessoal. Imagina como tá hoje a desgraça. Eu só tô imaginando como tá hoje a desgraça, né? Que a semana passada, quando o Bolsonaro ganhou, começou a resistência democrática, né? As escolas lá e todo mundo unindo as mãozinhas. Ai, nós somos a resistência democrática. Bom, pessoal, essas foram apenas 4 situações das inúmeras que ocorrem Brasil afora com professores de esquerda falando bosta na sala de aula para os alunos, né? Então, nós temos realmente que apoiar a escola sem partido, sim, porque ao contrário do que acontecia antigamente, hoje muitas pessoas acabam sendo enganadas por coisa de rede social e blá blá blá. A gente tem lá no Facebook Mídia Ninja, Brasil 247, inclusive uma página chamada Meu Professor de História, que só fala merda o tempo todo, só compartilha merda naquilo lá. Aí o que acontece? A escola sem partido realmente deve ser aprovada para dar ao aluno opções de escolha, opções de entender o que é isso e o que é aquilo, né? Porque, como eu falei, não me lembro de nenhum professor assim falar para mim as vantagens do capitalismo, tirando aqueles que eu citei lá da faculdade, lá dos professores de exata. Tirando isso, não me lembro, gente. Aí ficam lá matutando a cabeça das pessoas e dos alunos e blá, blá, blá. Então a escola sem partido é realmente algo de extrema importância. E devemos sim apoiar. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês concordam com o que eu falei? Dê um like. Se não concorda, dê um dislike, mas coloca pelo menos um feedback aí, mas um feedback bacana. Não que nem do Jagunço que falou outro dia aí, ninguém dá mínima para seus vídeos. Então dê um feedback bacana, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no futuro. Fui!